Paz do Senhor, meus irmãos. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Vamos orar pelo servo do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai celestial que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós ainda continuamos na sua presença nesse momento, lhe agradecendo, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez no nosso meio nesta noite, pela manifestação do teu maravilhoso Espírito Santo. Mas agora aqui está o teu servo, o pastor Agimiro, e vai ministrar a tua santa e bendita palavra. Usa nas tuas mãos, como sempre o Senhor tem feito, Pai, e fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, aproveitando que estamos em pé, quero que vocês abram a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, e versículo 6 em diante. Quantos irmãos acham, peço que os irmãos orem para que Deus tenha misericórdia mais uma vez da minha vida e possa entregar aquilo que eu recebi do Senhor, com liberdade. Como já falamos aqui pela manhã, tivemos a presença do Espírito Santo muito forte em nosso meio. E não vai ser diferente, porque a igreja está orando, preparando-se para esses momentos especial da noiva do Cordeiro. Que Deus abençoe a cada um que estão aqui nesta oportunidade. Lemos então Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro, adore a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Os irmãos, tomem os vossos lugares. Queridos irmãos, aqui nós observamos a expressão apóstolo João. Este João, aquele que é do Evangelho segundo São João, ele escreveu, é o Evangelho da primeira, da segunda e da terceira carta, epístola de João. E agora em Apocalipse também, quando eu meditava, este João foi aquele João que tinha uma intimidade muito grande com Deus, com Jesus Cristo. Certa feita, estavam reunidos e
Jesus falando, ensinando os seus discípulos, e alguma coisa ficou um tanto em dúvida, e João, com toda a liberdade, reclinou no seu peito, no peito de Jesus. Isso demonstra uma intimidade. Aleluia. Este João, a história conta que quiseram matar João num tacho de óleo fervendo. Mas João, Deus cuidou dele. E eles então não resistiam à santidade desse homem. Pensaram com eles, já que não conseguimos matá-lo, vamos isolar a João. Se enganaram. Eles isolaram João do convívio das pessoas. Mas o céu estava aberto. Aleluia. Louvado seja Deus. E nesse capítulo 22, ele teve um arrebatamento de tal forma, e ele então, no versículo 1, ele diz, e mostrou-me o rio de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado, ou seja, da praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Louvado seja Deus, que produz 12 frutos, tanto dando seus frutos de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Queridos irmãos, quando meditava nessa grande revelação, e a igreja entre comigo nesse raciocínio, que lugar maravilhoso nos espera. Estão entendendo? Aleluia! Ele diz aqui que Deus mostrou para ele rios puros de águas cristalinas. Hoje bebemos águas contaminadas, mas a igreja tem promessa que vai entrar nesta cidade. Nesta cidade não vai haver morte, não vai haver dores, não vai haver pessoas idosas que dói aqui, dói ali. Tudo é novo. Quantos querem entrar nessa cidade? Aleluia! E João, Deus disse para ele, no versículo 10, e disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Igreja, João recebeu esse recado de Deus. Aleluia! Não celes, não encerre, porque está muito próximo. E eu estou sentindo ultimamente que a igreja está se preparando, porque está muito próximo. Tudo o que tem que acontecer está acontecendo, igreja. Levantamos a nossa cabeça, olhamos para os céus nos esperam, e nós podemos gozar desde já da alegria que há no céu. Não celes, não encerre, porque está muito próximo. A igreja está sabendo, todo mundo diz aí,
Não dá mais para viver. Está difícil. É ou não é? Tanta coisa acontecendo. Nada mais, nada menos que está acontecendo o que tem que acontecer. Ninguém vai impedir. Aleluia. Tudo está sendo planejado. Glória a Deus, estamos vendo a terra revolta, estamos vendo os sinais nos céus e na terra, estamos vendo tudo que estamos vendo, é porque Jesus está às portas para buscar a sua noiva. Te prepara, igreja, te prepara, noiva do Cordeiro. Não há mais tempo de estarmos olhando para os lados. Aleluia. Eu sinto, irmãos, a presença de Deus. Eu estava conversando com a minha esposa, perdi algumas noites de sono, pedindo para Deus uma palavra. E quando eu recebi o recado que eu ia estar pregando hoje, na hora, o Espírito de Deus me deu esta palavra. Aleluia. E o Espírito de Deus está dizendo para nós: te prepara, te prepara, te prepara para esse dia. Eu imagino o que João viu. Aleluia! E nós notamos, meus queridos irmãos, que João, ele diz aqui, no versículo 8, eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ele viu, ele ouviu, e nós, queridos irmãos, estamos aqui nesta noite, ouvindo, e podemos também ver pela fé os céus que nos espera. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus falou com Daniel, ele recebeu uma ordem. Daniel 8:26. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Daniel recebeu uma visão dos últimos dias da igreja na terra. E Deus então diz: Daniel, cerra. E eu estava pensando, como a gente se converteu alguns anos atrás, não se via tanta revelação do Apocalipse. Ninguém queria ler o Apocalipse, porque é muito difícil entender o livro de Apocalipse. Mas hoje parece que, não é parece, ele se descortinou, porque, irmão, chegou o momento está próximo, e Deus está trazendo à tona as revelações que até então estava escondida. Deus está mostrando para o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nós lemos, no versículo 11, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, aleluia. Quem é santo, seja santificado ainda. Louvado seja Deus. O pecado, meus queridos irmãos, está aumentando. E todos os segmentos da nossa sociedade
é sujeira, é injustiça na política, nos negócios, na vida moral, na família, uma desconstrução do gênero humano. Queridos irmãos, nós estamos vivendo uma época que está acontecendo coisas que eu nunca imaginei que aconteceria. Mas está acontecendo. Mas o que a Bíblia está nos dizendo, meus queridos irmãos, que quem é injusto, faça injustiça. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Estamos, meus irmãos, num tempo de decisão. O nós somos santo ou não somos santo? O nós somos crentes santificados pela palavra ou não somos? Como está o nosso lar? Quando olhamos nas vias de comunicação, coisas, é pai abusando de filha, é filha desobedecendo os pais, é coisas que nós estamos vendo que nos entristece, mas uma coisa é certa, que tudo que está acontecendo, os sujos vão se sujar ainda mais. Não vai melhorar a situação desse mundo, não, vai continuar fazendo injustiça, fazendo sujeira, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja está na terra, ainda está na terra, sendo o sal, sendo o farol, que alumia esta geração perversa, que nada mais é pecado. Queridos irmãos, eu me preocupo com esta geração de hoje. Os pais não têm mais autoridade com os filhos. Os pais não preparam os filhos para o mundo. Para ser um bom cidadão, estamos negligenciando. Na criação, no lar, não se vê mais ninguém fazendo culto doméstico. Não se vê mais ninguém corrigindo os filhos, tudo é permissão, tudo permitem, mas o verdadeiro cristão, ele tem as regras, ele tem os princípios, ele obedece à palavra do Senhor. Que filha, percebemos muitas vezes as mães ornamentando os filhos, filhas, de uma maneira que não é correta. Você está preparando o teu filho para quem? Para o mundo? Eu olho muitas pessoas, como é que os filhos estão agindo dentro de casa? Não tem princípio, não tem limite. E eu quero dizer para a igreja do Senhor, nós somos santos, nós somos puros, aleluia. Irmãos amados, há uma desconstrução do gênero humano, mas lá fora, aqui na igreja, ainda se prega a palavra do Senhor. Aleluia, queridos irmãos, e o que o Espírito de Deus falava no meu coração, obreiros, o que é sujo vai se sujar. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Não vamos lamentar alguém que porventura estiver com a vida estragada, com a vida em pecado. Deus está tratando nesses últimos dias individualmente com cada um. Tudo que está debaixo, Deus vai trazer à tona. Aleluia.
não vai ter como esconder, assim como a Bíblia diz que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, não se coloca uma vela debaixo do velador, mas ela se coloca em cima. Nós estamos para brilhar, nós estamos para clarear este mundo. Me entendam, nós não estamos aqui por qualquer coisa, pelo mero acaso. Nós estamos aqui para temperar o mundo, para falar de Jesus, porque Ele é o dono desta igreja. Aleluia. E eu quero dizer aos irmãos, eu dizia muitas coisas, eu falo com a minha esposa, e as minhas carnes tremiam, mas o Espírito de Deus me dizia: fala. Irmão Gilmar, pastor João, eu estou aqui como arauto de Deus. Deus está falando com alguém. Aleluia. Deus quer limpar a tua vida. Não entre nessa, que nada é errado. O Espírito Santo de Deus está te dizendo: não faça, não vá. E você está endurecendo o teu coração. Deus vai tratar com você. Aleluia. Queridos irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus, veja só, os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. Deus tenha misericórdia desta geração. Eu vejo, irmãos, esse mundo, parece que não é parece, ele se concretiza. Deus abandonou esse mundo. Parece que Deus está de costa para esse mundo. Aleluia. As mulheres e os homens estão se profanando cada dia. Aleluia. Mas ainda existe alguém na terra, que é eu e você, santo. Você que é santo, você que é puro, continue sendo puro, continue sendo honesto, continue cumprindo os seus deveres. Irmãos, não podemos abrir as portas para o mundanismo. Está aí escancarado as igrejas se gradeando. Quando olhamos no Face, olhamos no Facebook, no YouTube e outros meios, infelizmente, pastores brigando com outro pastor, gente guerreando, e Deus está no céu, aleluia, olhando esta cena. Mas louvado seja Deus, que a igreja, a Assembleia de Deus, está em paz. Por quê, irmão? Porque pregamos a palavra do Senhor. Continue, pastor Leandro, continue, obreiros, continue ensinando a verdade. Ela dói, por vezes machuca alguém, mas ela mesmo, pelo fio da espada, quando ela corta, corre o óleo. E este óleo nos sara. Aleluia. Eu lembro do nosso pastor, saudoso pastor João. Ele nos exortava, nos puxava. E o meu pai, quando terminava os cultos, ele ia lá no pastor e dizia: pastor, hoje o Senhor nos bateu.
Hoje o Senhor nos surrou, mas essa surra que eu levei hoje é uma bênção para a minha vida. Seja justo, seja sincero, sirva a Deus de verdade, não seja um falso cristão. Você quer servir a Deus, mas não quer obedecer às normas que rege a noiva do Cordeiro. Aleluia! Queridos irmãos, muita coisa poderíamos falar sobre esse assunto. Malaquias 3:18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Há uma diferença entre o justo e o ímpio. E eu convido você a ser diferente. O mundo nos agride, o mundo fala mal um dos outros, mas nós, pela grande misericórdia de Deus, aleluia, nós agimos diferente, andamos diferente, vestimos diferente, falamos diferente, somos diferentes em tudo, porque estamos parecidos com Cristo. Nós devemos, como cristão, estar aos passos do nosso Mestre. Louvado seja Deus. E outra vez, vereis a diferença do justo e do ímpio. Há muita diferença de quem serve e de quem não serve. Se você não está fazendo diferença na cidade onde você mora, no trabalho aonde você trabalha, dentro do teu lar, você é diferente. Aleluia! Tem muita coisa, meus irmãos, que nós precisamos nos organizar. Digo aos irmãos, o que era certo no passado, hoje é errado. Errado a maneira de criar. Os pais na época criavam surrando, hoje não dá mais para surrar. Não dá. Já o filho leva para as autoridades e assim vai. Meus amados irmãos, mas os filhos dos crentes têm que obedecer. Aleluia! Louvado seja Deus. Todo filho que obedece o pai, o menino que obedece o pai e a mãe, ele será um bom marido. Uma mulher, uma menina que obedece os pais, será uma boa dona de casa. Desobedecendo dentro de casa, casa é uma tormenta dentro de casa. Mas louvado seja Deus. Eu tenho dito para o meu mestre, aleluia, eu quero apresentar, agora jubilado, mas juntamente com os obreiros, eu quero apresentar a Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana. Está aqui as almas que tu me deste o privilégio de apacentar. Eu quero ver vocês no céu, aleluia. Este céu que tem rios de águas cristalinas. Esta cidade que João viu, nós vamos ver face a face, não terá noite. Aleluia, o Senhor será a luz naquela cidade. Eu desejo, eu almejo que vocês, juntamente comigo, entraremos nos portais celestiais. Aleluia! Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Isso quer nos dizer que devemos ser
um farol, um modelo de vida para os outros, mostrando o amor e a graça de Deus. Aleluia! Você precisa saber a tua função nesse mundo. Aleluia! Desde que aceitei Jesus, eu procurei viver uma vida, aleluia, de tal maneira que agrade o Senhor. Um dia, falando nisso, eu tive algumas experiências com Deus. Eu ouvia muitos obreiros, muitos pastores, comentando entre eles: eu fui tentado aqui, eu fui tentado lá. E eu pensei, ou eu não resisto à tentação, e Deus não dá tentação mais do que nós possamos suportar. O que acontece, Senhor? Me diga, porque eu não tenho essas tentações que muitos que se dizem pastores, evangelistas, presbíteros têm. E aí, o Senhor falou comigo: Argemiro, aleluia, todos os santos, todos que vivem de tal maneira, em santidade, pureza e honestidade, existe uma barreira entre a tentação, entre o pecado, aleluia, melhor dizendo, eles têm que derribar esta barreira. Louvado seja Deus. Aleluia, você tem uma proteção. Você é guiado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quem é santo se santifique, quem é puro seja mais puro ainda, viva de tal maneira que agrade ao Senhor. Digo mais, todo verdadeiro crente, o verdadeiro cristão que vive de tal maneira que agrada ao Senhor. Você quer ser valorizado? Você quer ser elogiado? Impossível. Quando nós vivemos de tal maneira, com Deus em santidade, nós somos olhados com um olhar diferente. As pessoas não sentem comunhão com o verdadeiro crente. Digo isto porque são carnais, mas os verdadeiros espirituais, eles querem estar junto. E você fica pensando, por quê? Eu gosto tanto da fulana e do fulano, mas os espíritos não fecham, porque há alguma coisa diferente. E eu quero te dizer que a tua santidade levanta-se como uma barreira, e Deus te revela, aleluia, o querer de Deus para a tua vida. E eu estou esperando o mover do Espírito Santo, um vento soprando nesta igreja, botando as palhas para fora, lançando fora o que está impedindo do Espírito Santo operar. Há poder no nome de Jesus. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Louvado seja Deus. Eu quero sentir o óleo, eu quero sentir o Espírito operando, eu quero ver Jesus curando, Jesus salvando, transformando vida, não reformando, ajeitando. Deus não reforma, Deus faz tudo novo. Aleluia! E Deus quer te fazer um novo cidadão do céu. Eu deixo esta palavra, mas para encerrar, eu quero convidar você a refletir no que eu estou pregando. Seja santo, seja puro,
seja luz, seja sal para este mundo. Vamos nos pôr em pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. E o pastor João dizia aqui que ele sentiu, que ele não teve visão, mas sentiu que Jesus curou. E eu creio. Aleluia. Quando estava orando, eu sentia as minhas carnes tremendo. Parecia que ela ia desgrudar dos ossos. Eu sentia tão forte a presença de Deus. Aleluia. Que eu creio que Jesus curou alguém nessa noite. Jesus curou alguém nessa noite. Em nome de Jesus, se você sair daqui dizendo que sumiu a dor, então você agradeça já pela vitória. Levante as tuas mãos para o alto, oramos todos juntos. Eterno Deus, aquilo que eu recebi, eu entreguei. Mas aquilo que eu não pude, faltou-me capacidade. O Espírito Santo interceda por nós. Senhor, se ponha de pé no teu trono e ouça o clamor desta igreja. Leimai, ei, da estarra magai, da liberdade ao Espírito Santo. Aleluia, sinta a presença do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Renova a vida desse crente. Encha de ânimo, dá força, dá, Senhor, coragem para enfrentar o que está enfrentando. Espírito de Deus, abençoa esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares.